E aí pessoal, tudo bem? Danilo aqui do canal Saindo do Buraco. E hoje a gente vai tocar num assunto que eu tenho certeza que é tabu, que é algo bem delicado e que provavelmente já causou muita briga, muita dor de cabeça em várias famílias, inclusive a minha. Eu tô falando aqui de emprestar dinheiro para a família. Se você já se viu naquela situação de ter que dizer não para um parente ou um amigo, ou de repente você emprestar a grana e nunca mais ver esse valor de volta, você sabe que muitas vezes a relação fica abalada. E se você sabe do que eu tô falando, fica aqui comigo, porque eu quero compartilhar uma experiência bem pessoal que aconteceu recentemente, justamente sobre esse tema. Eu quero tentar falar aqui sobre essa linha, sabe, bem sutil, bem tênue, entre amor e orçamento. E como que você pode proteger suas finanças sem destruir os seus laços familiares. Um pequeno spoiler daqui, então, a minha história, ela envolve uma reforma de uma casa, um pedido de R$ 10.000 e uma briga que me fez repensar toda essa relação financeira que eu tenho com a minha família. Então a ideia de hoje é uma conversa mais honesta, mais sincera, sobre um tópico que talvez vai além do dinheiro. Então, bora lá. Então, antes de eu contar o que aconteceu, eu acho que a gente tem que entender o seguinte, né? Por que que esse tema é tão complicado pra gente? Emprestar dinheiro pra família é algo diferente de você emprestar para um amigo, emprestar para um banco, sei lá. Porque normalmente esse negócio de emprestar pra família envolve emoção, sabe? Envolve história, envolve gratidão e muitas vezes até, né? Talvez o problema envolve uma sensação de obrigação. Quando a gente está falando aqui no núcleo família, o dinheiro ele deixa de ser apenas um recurso e ele meio que se torna um símbolo de afeto, de confiança, de amor. E quando você fala não, isso pode ser interpretado, né, muito facilmente como egoísmo, como falta de amor. E quando você de repente cobra, você pode ser taxado de ingrato. E é justamente aí, sabe, nesse campo minado, cheio de emoções, que a gente tem que aprender a navegar, a andar. Eu acho que a falta de comunicação clara e essa mistura de papéis normalmente é a principal fonte de conflito. E quando eu falo papéis, é tipo, filho e pai, irmão, irmão, quem empresta e quem recebe o dinheiro. E a minha história com os meus pais, eu acredito que seja um exemplo clássico de como essa falta de planejamento e como essa diferente visão sobre o dinheiro pode levar a um desgaste desnecessário e gigantesco. Como eu disse mais cedo, a situação que me fez pensar sobre esse lance de emprestar dinheiro para a família foi um pedido de R$ 10.000 que os meus pais fizeram para reformar a casa deles. E o primeiro ponto aqui que é importante marcar é que o que me pegou de verdade não foi o valor, mas o contexto. Eles decidiram que eles estavam interessados em fazer uma reforma na casa, né, para dar um up. Eu falei, legal, bacana. Só que aí que tá o pulo do gato. Eles decidiram fazer isso sem fazer cotações, sem fazer orçamento, sabe? E principalmente sem ter a grana em mãos. Eles simplesmente começaram o projeto na base da fé, sabe? Tipo, depois a gente vê o que dá pra fazer. E é óbvio, né, gente, que eu não preciso nem falar que no meio do caminho o dinheiro acabou e eles precisaram de ajuda. O que era para ser inicialmente um projeto para melhoria de vida acabou virando uma fonte de estresse e um buraco financeiro. Quando eles me pediram a grana, eu tenho que falar que foi uma conversa bem tensa. Principalmente porque eles já chegaram com os boletos, sabe? Só passaram, tipo, tá aqui. E se você tá me acompanhando há um tempo, você já deve ter percebido que eu tô prezando muito por essa minha jornada para sair do buraco, sabe? Então, eu tô priorizando bastante esse negócio de fluxo de caixa, ter um orçamento controlado, entender para onde a minha grana tá indo. E quando eles chegaram com esse pedido, não entrava na minha cabeça, né, como é que eles conseguiram agir com tanta irresponsabilidade, sabe? Tipo, vai dar tudo certo. Na mesma hora que eles me pediram dinheiro, eu falei, né, eu questionei, por que que eles não fizeram um planejamento? Por que que eles não fizeram um orçamento, sabe? E, óbvio, deu um quebra-pau, teve briga. E hoje, quando eu olho, eu consigo perceber que o dinheiro, ele foi o estopim, né? Foi ele que causou ali a confusão. Só que o problema real, ele era mais embaixo. É muito mais uma questão de mentalidade. Eu não quero que você me entenda errado aqui, tá? Eu não me importo de me ajudar, jamais. O que realmente me pega é ver esse ciclo vicioso de falta de planejamento e repetir sempre os mesmos erros. E o que mais me frustra nisso tudo é que eu vejo que eles não lidam com o dinheiro de uma forma adequada e principalmente eles não aprendem com as cagadas. E quando eu questiono isso, sabe, essa falta de planejamento, essa vontade de viver o hoje, normalmente o que eu ouço deles é aquele discurso bem clássico que meio que remete
uma crença de muitas pessoas. Eu acredito que seja algo bem comum. E nesse caso é aquele negócio de, eu posso morrer amanhã. É meio que aquele pensamento de que não vale a pena você poupar, não vale a pena você planejar, porque a vida é curta, sabe? A vida é imprevisível. E claro, super consigo entender que é uma filosofia de vida, beleza, perfeito. Só que quando você aplica isso, essa filosofia de vida para finanças, a única coisa que você consegue ter ali é insegurança e dívida. Eu acredito muito em viver o presente, só que também ter responsabilidade pelo futuro. Outra coisa que me pegou, que eu acho até um tópico sensível, foi ouvir que a gente está fazendo isso para você, já que você vai ficar com essa casa no futuro, ela vai valorizar. Então você está ganhando. E é engraçado, porque parece que isso é uma tentativa de transformar essa decisão de consumo que partiu deles em um investimento para mim. Se você for parar para olhar meio friamente, é como se fosse uma forma de manipulação emocional, sabe? Meio que faz eu me sentir na obrigação de ajudar, porque no fundo, essa reforma é para mim. É um benefício para o meu futuro. E é aí que eu falo que essa é a parte mais difícil, sabe? De você separar o amor e a gratidão que eu tenho pelos meus pais dessa necessidade de proteger as minhas finanças. E talvez mais importante do que isso, de não compactuar, não aceitar esse modelo financeiro que eu tô tentando tirar da minha própria vida. E no momento, né, a conclusão que eu cheguei é que, pelo menos agora, eu não falo mais de dinheiro com eles. Foi a forma que eu encontrei de proteger a relação e também a minha sanidade financeira. E depois que isso aconteceu, eu fiquei pensando e eu meio que estabeleci para mim algumas regras de ouro, sabe? Algumas boas práticas para como lidar com esse tipo de pedido de familiares. E eu queria aproveitar e compartilhar. Vai que faz sentido para você também, de repente pode te ajudar. A primeira coisa que eu botei na minha cabeça é o seguinte: nunca empreste, sempre doe. Calma, estranho, eu sei, mas espera lá. Se você pensar e falar, não, eu vou ajudar, beleza, então eu quero que você encare esse dinheiro que você vai dar como uma doação, tá bom? Se ele voltar para você, perfeito, amém. Se não voltar, você não perdeu um empréstimo, sabe? Você fez uma doação. Eu acredito que essa mudança de como você vê protege bastante a sua saúde mental e, consequentemente, a relação com a família. O segundo ponto é estabelecer um limite, que, como o nome sugere, é você definir um teto de quanto você está disposto a doar ou emprestar, né, independente de como você for fazer, sem que isso comprometa a sua vida financeira. Se o pedido for maior do que esse seu limite, cara, pode falar não sem culpa alguma. E eu passei exatamente por esse limite, porque eu emprestei 10k, né, emprestei 10 mil, e depois de um tempo me pediram mais uma quantia e eu simplesmente falei, não, para com isso. Terceira coisa que pode ser útil para você, que é ajudar com educação e não apenas com dinheiro. Se você tiver uma paciência para esse caminho, pode ser uma boa, porque você resolve o problema na raiz. Então, por exemplo, se o problema aqui é falta de planejamento, senta com essa pessoa e se oferece para fazer um orçamento, para ajudar a negociar a dívida, alguma coisa assim, sabe? Pensa que o dinheiro, ele vai resolver o problema ali, o imediato, só que educação financeira vai curar esse problema crônico. E por fim, eu posso falar que é importante que você aprenda a dizer não com amor. Quando você diz não, você tem que entender que isso é um ato de responsabilidade e também de amor próprio. Por exemplo, você pode simplesmente dizer não ao pedido de empréstimo, joia, só que você pode ajudar de outras formas. Você pode fazer os orçamentos, você pode buscar soluções alternativas, sabe? Então também acaba sendo uma forma de contribuir de alguma maneira. Mas agora eu quero saber de você. Você já passou por alguma situação parecida? Eu tenho certeza que emprestar dinheiro para a família é um problema que afeta todo mundo. E se de repente o meu relato te ajudou a refletir sobre essa situação, pô, deixa um like, se inscreve no canal e continua acompanhando aqui a minha jornada para sair do buraco. Eu quero encerrar o vídeo de hoje falando o seguinte, que proteger as suas finanças não é egoísmo, sabe? É responsabilidade. E às vezes a melhor forma de ajudar quem a gente ama é mostrar que o caminho do planejamento, da organização, é a melhor resposta para uma vida financeira saudável. Essa minha briga com a minha família me mostrou que, por mais que doa, é fundamental que você estabeleça esse tipo de limite para você se proteger e proteger a própria relação que você tem com eles. Pensa assim, não dá para você sair do buraco se você continua cavando a sua cova por conta de outras pessoas. Cuida de você, cuide da sua vida financeira e só então você pense em ajudar o próximo. Se você tiver também algum conselho para lidar com esse tipo de situação, sabe, dinheiro em família, aproveita e deixa aqui um comentário compartilhando, porque pode ser que eu aprenda alguma coisa nova e eu tenho interesse em saber esse tipo de coisa, sabe? Então, muito obrigado por assistir até aqui, por fazer parte dessa comunidade. Então, vamos juntos sair do buraco e tchau!